poderia haver o pagamento dos dois benefícios de prestação continuada, um salário mínimo para cada um. Isto porque, ao considerar a renda per capita de meio salário mínimo, um dos idosos poderia ganhar um salário mínimo, que é o BPC. Divide em dois, dá meio salário mínimo para cada um. Então, o outro poderia ter a concessão do salário mínimo. Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, conforme vocês puderam perceber no título do vídeo, trataremos hoje dos vetos que foram mantidos pelo Congresso Nacional em relação àquela proibição que o presidente da República fez em alguns dispositivos de lei. Para nós, interessa a parte que se refere ao BPC, o benefício de prestação continuada. Isto porque um dos dispositivos vetados, proibido, é exatamente o que fixava valor igual ou inferior a meio salário mínimo como critério para o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC. Isto passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Como sabemos, atualmente, essa renda per capita, ou seja, a renda por pessoa a ser considerada, é aquela igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, nós tivemos essa alteração porque isto era para valer somente até o dia 31 de dezembro de 2020. Por quê? A partir da edição da lei número 13.982, a partir de 1º de janeiro de 2020, esse critério da renda per capita pega o que você ganha e considera para efeito de concessão do benefício de prestação continuada meio salário mínimo. Significa dizer que naquela residência em que existem dois idosos, poderia haver o pagamento dos dois benefícios de prestação continuada, um salário mínimo para cada um. Isto porque, ao considerar a renda per capita de meio salário mínimo, um dos idosos poderia ganhar um salário mínimo, que é o BPC. Divide em dois, dá meio salário mínimo para cada um. Então, o outro poderia ter a concessão do salário mínimo. Isto tudo que eu estou dizendo para vocês encontra-se na lei número 13.982 de 2020. Pois bem, dito isto, vejamos, isto foi vetado pelo presidente da República ao analisar o projeto de lei que disciplinaria todo esse tema. E como justificativa para o seu veto, o presidente da República, o atual presidente, ele alegou o seguinte, que isto violaria as regras constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Orçamento para 2020. Além disso, segundo o governo, para o governo, a proposta contraria, ia em sentido contrário o interesse público. Veja, no entendimento do governo, isto ia de encontro ao interesse público ao não permitir a determinação de critérios para a adequada focalização do benefício, o que é uma inverdade, até porque nós sabemos que a lei já disciplina os critérios para a concessão do benefício de prestação continuada. Inclusive, na própria lei que permite o pagamento de um salário mínimo para pessoas idosas, para essa lei são pessoas com 65 anos ou mais de idade, né? Porque que eu digo isto? Porque no Estatuto do Idoso considera-se pessoa idosa a partir dos 60 anos.
para a LOAS, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera idosa a pessoa com 65 anos ou mais de idade. No mesmo artigo que prevê esse critério, diz que o pagamento de um salário mínimo será também para pessoas com deficiência, que não consiga se sustentar e nem ser sustentado por seus familiares. E na sequência, em seus parágrafos e inciso, especificamente lá no parágrafo 3º, inciso 1 deste artigo 20 da Lei número 8.742, conhecida popularmente como LOAS, ela diz que a renda per capita, a renda mensal per capita por pessoa, é aquela igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, o critério está aí estabelecido. O que haveria era uma alteração da redação desse dispositivo que, ao invés de 1/4 do salário mínimo, passaria a ser metade, meio salário mínimo, e continuaria sem nenhum problema legislativo. Então, essa justificativa, essa tese de Sua Excelência, o Presidente da República, para vetar esse dispositivo, que por evidente ampliaria a possibilidade de mais pessoas necessitadas receberem esse benefício de prestação continuada, com todo o respeito aqui àqueles que pensam em sentido contrário, não é um motivo plausível, não é uma coisa aceitável. Ficou muito vaga a justificativa do presidente para vetar especificamente essa parte, esse trecho da lei que certamente ajudaria muitas pessoas. Toda esta justificativa que eu acabei de falar para vocês encontra-se aqui no veto número 3. Veto número 3, que trata do auxílio financeiro a trabalhadores informais afetados pelo coronavírus. A matéria vetada disto que eu expliquei para vocês encontra-se aqui no PL, o projeto de lei 1066 de 2020, que teve como casa revisora o Senado Federal. Veja, a norma gerada desse veto, como eu disse, é a lei número 13.982, de 2/4 de 2020. A ementa está assim redigida. Permita que eu leia para que vocês compreendam. Veto parcial, porque não vetou o projeto 100%, então é um veto parcial, não é um veto total. Veto parcial aposto, aplicado ao projeto número 1066 de 2020, lei número 9.236 de 2017, na Câmara dos Deputados, essa lei que alterava o quê? Alterava a LOAS, a lei número 8.742, de 7 de dezembro de 93, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada, BPC, e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência pública do coronavírus, como sabemos. Então, isto não existirá mais, permanece como era antes, ou seja, a LOAS, a Lei 8.742, permanecem, por enquanto, com os mesmos critérios. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.